O processo da pesquisa é bem parecido com o TCC. Eu costumo comparar assim. O TCC você tem um problema, né, que é o primeiro passo ali da pesquisa de marketing ali, ó. Você desenvolve um plano, que é a metodologia, né? Você coleta as informações, você analisa, apresenta. No TCC não tem uma tomada de decisão, mas numa empresa você faz uma pesquisa de marketing com o fim a você tomar uma decisão. Digamos que o Uber, por exemplo, digamos que ele queira testar se as mulheres estão interessadas em ter motoristas apenas mulheres para dirigir para elas, tá? Então, o Uber vai e faz uma pesquisa de marketing, né? Escolhe mulheres, faz uma amostra, ela tem um problema. Qual é o problema do Uber? Será que mulheres gostariam de ter o serviço prestado também por mulheres motoristas, né? Isso é um problema de pesquisa. Aí ela vai desenvolver um plano, aí vai ver se ela contrata alguma empresa, um consultor, né? Aí pode ser um instituto de pesquisa, ou se ela vai fazer essa pesquisa ela mesma, tá? A própria empresa pode desenvolver uma pesquisa, não é proibido, tem empresas que fazem isso, tá bom? Ela vai coletar as informações, analisar, apresentar e tomar a decisão, né? Ou seja, se vale a pena ou não implementar dentro do aplicativo um Uber para mulheres, né? Eu sei que já tem no Uber, o Uber, ele já tem lá, a pessoa pode escolher, se a motorista for uma mulher, ela pode escolher ir com a mulher, certo? E aí então ela pode fazer uma pesquisa para tentar ver se isso faz sentido em grande escala, tá? Então a primeira etapa é a definição desse problema, como eu falei, definir as alternativas de decisão. Por exemplo, PicPay, ele pode ter o seguinte problema de pesquisa: qual é o tipo de cashback que as pessoas mais gostam? Elas gostam de dinheiro na conta, elas gostam de ter pontuação, ou elas gostam de ter um desconto como a Gazeta lá, a assinatura de A Gazeta faz, né? A Gazeta, para você assinar o jornal, você entra no clube do assinante. Ou seja, você tem descontos em vários lugares. Aí a empresa PicPay pode ter esse problema para resolver, o marketing deles. Tá, peraí, o que o cliente mais aceita? De imediato, a hipótese é de que as pessoas querem receber dinheiro, né? Mas aí vamos fazer uma pesquisa para a gente tentar descobrir isso, validar isso. Então ela define as alternativas e os objetivos da pesquisa. O objetivo, basicamente, é descobrir qual tipo de cashback as pessoas mais gostam, tá? Depois vem uma fase 2, né? Que é onde é que nós vamos pesquisar, que é a fonte dos dados, né? Que abordagem nós vamos utilizar? Vai ser uma abordagem na rua? Vai ser uma abordagem por telefone? Vai ser por e-mail? Vai ser dentro do aplicativo? Certo? Vai ser misto? Então essa é uma decisão que a empresa tem que tomar também. Instrumentos de pesquisa. Que instrumentos nós vamos usar? Nós vamos usar questionário? Nós vamos usar entrevista? Nós vamos gravar essa entrevista? Vai ter que ter um psicólogo para poder avaliar uma pesquisa qualitativa, por exemplo? A amostra, qual o tamanho dessa amostra? Que tamanho de amostra que nos atende? Que método de contato, né? Planejar o dia da pesquisa mesmo, né? Se vai ser num hotel, se vai ser só online, enfim, né? As abordagens podem ser por observação. Por exemplo, existem pesquisas que o pesquisador fica só com a prancheta na mão, num shopping center, num supermercado, e ele fica observando as pessoas. Para ajudar, eles gravam as pessoas ali. Ou pode uma pessoa ficar observando sozinha, ou ele pode observar e ter câmeras gravando também. Pode fazer uma abordagem chamada de grupo foco, ou focus group. Eu vou falar aqui em seguida, tá? Pode fazer um levantamento, certo? O levantamento o que é? O Instituto de Pesquisa ou a empresa que está pesquisando pode trabalhar com documentos, levantar reportagens. Por exemplo, se for uma pesquisa para um filme, por exemplo, para ver se um filme é viável, uma série, tem que ter uma série de levantamentos de demanda do IBGE,
enfim, dados secundários que já estejam prontos para poder fazer essa pesquisa. Dados comportamentais, né? Eles podem avaliar, colocar uma situação dentro de um supermercado, por exemplo, e aí avaliar se as pessoas, como é que elas se comportam. Por exemplo, eu posso colocar uma ilha de uma promoção no supermercado, de uma coisa que as pessoas desejem, né? Uma ilha oferecendo algum produto lá, oferecendo um brinde. E eu posso ali gravar ou observar como que as pessoas se comportam mediante aquele produto, né? Ou mediante a uma propaganda, eu posso fazer uma propaganda com uma mensagem subliminar, por exemplo, com perguntas que chamem a atenção, mexam com a percepção da pessoa, né? Eu posso colocar ela para fazer algum tipo de ação que faça com que eu consiga mensurar o comportamento dela. O comportamento é a ação, né? Pesquisa experimental, onde a pessoa experimenta um produto. A Unilever, em São Paulo, ela tem um laboratório de lavar roupa, né? Por exemplo, ele chama mulheres e hoje chamam homens também, né? Antigamente só chamavam mulheres, hoje chamam homens também, e pede para eles entrarem numa cabine, tem um monte de roupa lá, e pede para eles lavarem a roupa como se estivessem em casa. E aí, esse é um tipo de pesquisa também chamada experimental. Bom, essa abordagem de pesquisa chamada pesquisa de grupo de foco, é isso aqui, ó, né? Se vocês veem aí, aqui em cima, no canto superior esquerdo, tem uma câmera, certo? Aqui do lado esquerdo também tem uma câmera. Sentados aqui estão o pessoal de marketing, psicólogos, antropólogos, né? Aqui é um instituto de pesquisa, tá? Onde eles convidam pessoas, eles são contratados por uma empresa, por exemplo, Procter & Gamble quer saber dar um novo tipo de cosmético. Aí eles convidam homens e mulheres para vir determinado dia lá no laboratório e eles vão gravar essas pessoas conversando. Lá dentro tem o mediador que vai fazer perguntas que já foram pré-determinadas, né? No modelo de bate-papo, e esse mediador vai fazer um bate-papo com as pessoas sobre aquele cosmético. Só que na pesquisa Grupo Foco não é revelado qual é a empresa que está pesquisando. É mais ou menos assim, as pessoas chegam, tem uma acolhida e tal, ó, nós vamos bater um papo aqui hoje sobre cosméticos, né? Tem aqui homens e mulheres, eu quero saber a opinião de vocês, gostaria que todos falassem. Aí ele vai fazer uma pergunta sobre cosmético. Tem situações até que eles apresentam um protótipo e aí pede para as pessoas manusearem. Tudo isso é gravado e observado. As pessoas sabem que elas estão sendo gravadas. Lógico que essa aqui é uma sala de espelhos. Quem está lá dentro não consegue ver quem está aqui por trás do vidro. Também é possível fazer essa pesquisa num hotel, por exemplo. Sim, aí você no caso não tem como colocar uma estrutura de gravação muito robusta, né? Você pode gravar a voz, você pode colocar um gravador e as pessoas vão ali concordar e você faz a pesquisa, tá? Eu tenho um modelo aqui deixa eu mostrar para vocês, um modelo de uma pesquisa de grupo foco, tá bom? Vocês estão vendo aí o documento em Word, tá assim, roteiro, pesquisa, grupo foco. Muito bem. Isso aqui, pessoal, foi uma pesquisa de grupo foco que a gente fez quando eu trabalhei na época era Unisan, hoje chama-se Multivix. A Aureosmar, aqui de São Mateus, deve lembrar. A Multivix aqui em São Mateus chamava-se Unisan antigamente, né? E aí, até um exemplo interessante, porque a diretoria lá da faculdade pediu que nós do marketing, né, fizéssemos uma pesquisa caseira, ou seja, não ia ser contratado um instituto nem um consultor. A gente mesmo é que tinha que tocar a pesquisa. Aí foi bem interessante, foi uma experiência bem interessante. Então nós juntos sentamos lá com a diretoria, formulamos esses 4 tópicos aqui, ó, 5 na verdade, né? Então nós escolhemos 3 escolas, na época foi o Polivalente, o Estadual e o Santo Antônio. Pedimos à direção das escolas um momento com os alunos do ensino médio, tá? O objetivo aqui era pesquisar alunos do 3º ano do ensino médio. Então, o que acontece? Nós fomos para lá e escolhemos 10 alunos previamente. Aí a escola autorizou e tal, e demorou ali meia hora, bate-papo.
escolhemos uma sala e aí fizemos lá, ó, o aquecimento inicial. Isso aqui o mediador fica com isso na mão. Falamos com os participantes, ó, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre faculdade. Só que não falava qual era a faculdade, tá? Aí faz a introdução do assunto, pede para as pessoas se apresentarem rapidamente, tal, pede para todo mundo falar, né, dar opinião e tal. E aí nós gravamos o áudio dessa pesquisa, tá bom? Aí depois a gente entrou num assunto chamado futuro. Aí perguntamos, né, pessoal, queria que vocês batessem um papo sobre o futuro. O que vocês pensam do futuro? Que medo vocês têm? Que desejos vocês têm? Se vocês pensam em estudar, fazer faculdade, curso técnico. Aí eles iam falando, tal. Depois a gente entrava no assunto faculdade, né? O que pensa sobre faculdade, papel da família, que faculdade mais ouve falar, e aí o bate-papo ia rolando. No quarto ponto aqui, entrava na questão da faculdade em si, Unisan. A gente falava, ó, gente, tem aqui na cidade uma faculdade chamada Unisan. Na época a faculdade tinha acabado de inaugurar. E aí começava-se a falar sobre a faculdade, você já tinha visto propaganda e tal. E aí depois fazia um encerramento. Então essa pesquisa aqui é um bom exemplo, gente, de uma pesquisa que foi feita caseira, tá? O custo basicamente zero, tá bom? E uma pesquisa que deu super certo. Depois nós tabulamos assim, analisamos, tabulamos não dá para tabular, né? Analisamos os áudios e tiramos algumas conclusões. A gente levou para a diretoria para poder tomar algumas decisões. E eles viram que eles estavam no caminho certo. A adesão que eles tomaram é a seguinte, ó, nós como faculdade estamos no caminho certo. Grande parte dos alunos ali já tinham ouvido falar da Unisan, tinha uma certa perspectiva de futuro. Os pais é que ajudavam a pagar a faculdade, o tio, a tia, etc. Muitos dependiam de financiamento, né? E aí foi um bate-papo bastante interessante. Então, a pesquisa Qualy, ou essa de grupo foco, ela é feita sozinha ou ela pode ser feita complementando a Quant. Eu vou mostrar agora aqui um formulário, uma pesquisa quantitativa. Quantitativa é uma abordagem que, já diz o nome, ela é quantificável. São perguntas fechadas ou semi-abertas, tá? Então, isso aqui, gente, é uma pesquisa que eu falei, que o objetivo dela é fazer na rua, aquela tradicional pesquisa de rua, tá? Para fazer essa pesquisa aqui, como eu falei, igual a pesquisa da faculdade, a gente se reúne antes, tá? Não se faz o questionário assim a esmo, se reúne antes, faz um chamado briefing. O briefing é o resumo da pesquisa, tá? É aquela parte que eu mostrei. Quem vai ser pesquisado, qual é a amostra, né? Quantas pessoas são, que tipo de faixa de renda que a gente vai pegar. Aí aqui, ó, o entrevistador tem que ter um treinamento, tá? Geralmente, lá em Vitória, já tem institutos que tem pessoas treinadas em fazer pesquisa de rua. Por quê? O questionário é muito grande. Ó, vocês vão ver aqui, ó, tem acho que 4 ou 5 páginas questionário, tá bom? Então, assim, é bastante coisa. E o pesquisador, a pessoa que vai abordar, ela tem que ter todo um jogo de cintura, tá? Para pesquisar, uma simpatia, né? Um jeitinho ali de falar, etc. E tem que ser uma pessoa perseverante, porque se ela levar 2 nãos logo de cara e desistir, já era. Geralmente essas pessoas ganham por quantidade de pesquisa executada. Por exemplo, se meu objetivo for 50 pesquisas no dia, aí eu fiz 50, ganhei lá o valor do dia. Se eu não fiz, aí tem um valor menor. Então, olha só, a pesquisa buscava explorar, o objetivo aqui era explorar os 4 P's da empresa, da concessionária, né? Se o produto estava atendendo, se o preço, enfim. Essa aqui, gente, é uma pesquisa quantitativa real, tá? Então existe aqui quantas pessoas que vão ser pesquisadas em cada município, tem lá na pesquisa, no briefing, quantas pessoas vão ser pesquisadas, e aqui o alvo são essas 5 cidades aqui, né?
Então aí tem a idade das pessoas, isso aqui tudo a pessoa pergunta a idade, né, e tal. E aqui, ó, logo no início, tem uma classificação social, também chamada de Critério Brasil, tá? Ele está um pouco desatualizado, porque essa pesquisa aqui já é antiga, né? Por exemplo, não existe mais DVD, né? Se a pessoa tem videocassete em casa e a pessoa vai marcando, por exemplo, você tem TV em casa, TV em cores, quantas tem? Ah, eu tenho uma, então ela marca aqui, uma. Ah, eu tenho duas. Depois ele vai somar isso aqui, ó, né? Ó, vai ter um somatório no final, né, de pontos. Baseado no somatório, somando aqui com a instrução da pessoa, vai identificar qual classe social a pessoa está. Então isso, acho que no Enem, salvo engano, tem esse Critério Brasil também. Mas só para ilustrar aqui para vocês conhecerem. Aqui tem um filtro, né? Então aqui vou ler só um dos filtros, né? Declarar, só entrevistar pessoas que declararem renda igual ou superior a R$2.000. Então se eu abordei uma pessoa e a pessoa falar aqui que ganha menos de R$2.000, no caso hoje seria 2 salários mínimos, ela é descartada, tá? Quando eu pergunto a renda da pessoa, aí a pessoa fala, obrigado, dispenso a pessoa, tá bom? Por que faz assim? Faz desse jeito? Porque não para direcionar o esforço de marketing só para quem realmente é alvo da pesquisa, quem é prospect. Então aqui, ó, tem a cidade que reside, se é dono de veículo, a renda, qual o veículo e qual o modelo. No caso que a empresa pesquisou só os 4 modelos, as 4 maiores empresas, né? Se fosse um veículo fora disso aqui, a pessoa também era eliminada da pesquisa. E por aí vai, ó. Eu não vou me delongar aqui, mas tem várias perguntas, ó. Ele avalia as concessionárias concorrentes e tal, tá? Então eu mostrei para vocês 2 formulários, né? Um formulário de pesquisa de focus group, que é uma entrevista, é qualitativo, as perguntas são abertas. E aí tem lá um outro questionário que é de perguntas fechadas, que é quantitativo, né? Muitas vezes eu faço uma pesquisa quanti e aí ficam pontos cegos, faço uma quali para poder complementar, entendeu? Porque no questionário quantitativo eu faço perguntas fechadas, muitas vezes a pessoa responde, eu não sei, por exemplo, a pessoa fala assim, eu dou nota 10, digamos que a maioria das pessoas deu nota 10 para a concessionária concorrente, tá? Aí, poxa, na pesquisa ficou evidente que a concessionária X tá na minha frente, né? Aí eu posso fazer uma pesquisa quali para poder identificar por que as pessoas gostam tanto dessa outra concessionária. Alguma pergunta até aí, gente? Isso, às vezes a Quanti, ela te dá gráficos, números, certo? Aí isso é legal, no primeiro momento, o diretor da empresa, a diretora, o pessoal de marketing ali, de decisão, eles gostam, porque gera aquele monte de gráficos. Ah, legal. Qual o número médio de roupa que a gente tem que comprar para a nossa loja aqui no bairro São Tadeu? Aí fiz uma pesquisa e descobri lá, beleza. Mas aí, de repente, alguma informação ficou escondida ali, que eu não consegui capturar na pesquisa Quant. Por exemplo, existe uma ligação entre o tamanho das roupas e o tipo de etnia das pessoas daquela região. Digamos que eu estou num lugar onde as pessoas são mais velhas e são talvez descendentes de italiano, de alemão, holandês. O holandês costuma ter uma altura maior, né? Então isso pode influenciar. Eu quero entender melhor isso, que hábitos que eles têm, o que eles gostam mais, que de repente a minha loja, meu magazine poderia oferecer. Aí o ideal seria eu fazer uma quali para poder complementar a quant. E aí diversos outros, como eu falei no início ali, quando a Unilever grava as pessoas lavando roupa no laboratório, é uma pesquisa quali. Geralmente eles não fazem perguntas, eles pedem para a pessoa, lave a roupa
como se você estivesse em casa. Aí eles observam qual peça de roupa as pessoas colocam na máquina primeiro, se elas observaram que a embalagem mudou alguma coisa, né? Mas eles não perguntam, eles só observam nas câmeras depois, na gravação. Ou se for ao vivo. Então essa é uma pesquisa por observação, ela é uma abordagem qualitativa. Supermercado, né? Eu posso gravar pessoas no supermercado, verificar se a pessoa tirou o produto da gôndola, né? Tirou, colocou de volta, não comprou. Eu concluí que 80% das pessoas pegaram e não compraram. Aí eu posso fazer uma outra pesquisa qualitativa para perguntar para as pessoas. Porque se elas perceberam que a embalagem mudou, né? E se é o preço que está bloqueando ele comprar e assim por diante, né? Vamos fechar aqui, voltar o slide, para a gente fechar. No slide tem alguns modelos de perguntas, né? No caso, um dia, se vocês forem fazer uma pesquisa na empresa, se vocês estiverem trabalhando, vocês podem ter ideias de perguntas, né? Fazer perguntas é uma arte, né? Então você tem ali os instrumentos aí, questionários, basicamente, pesquisa qualitativa, que é entrevista, e instrumentos mecânicos para medir, né? Instrumentos mecânicos, até não sei se ele vai mostrar aqui uma foto, tem uns instrumentos, não sei se é mais para frente, acho que é mais para frente que ele mostra. Uns instrumentos uns eram utilizados, acho que hoje nem utilizam mais, né? Para poder medir o olho da pessoa, onde que a pessoa olha primeiro e tal. Quando você vai fazer questionário, você tem que ter esses cuidados aqui, ó. Não ter perguntas tendenciosas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de pesquisa eleitoral, né? Digamos que eu contrate lá um instituto de pesquisa pelego, né? E aí eu mando o carro de som passar 15 vezes nas ruas do bairro. Daqui a pouco mando os pesquisadores lá para o bairro. E aí eu vou nas casas, bato palma e eu pergunto: Dona Maria, sou João, bom dia, estou fazendo uma pesquisa eleitoral aqui, não sei o quê. Qual a chance do senhor votar no candidato tal, tal, tal e tal? Eu dou 4 opções. Sendo que antes eu já mandei o carro de som passar na rua 15 vezes do candidato que eu quero que as pessoas votem. Ora, lógico que as pessoas têm uma tendência de votar, de dar o voto para aquele candidato que, na pesquisa ali, que acabou de passar, né? Ou o candidato passa apertando a mão das pessoas, meia hora depois o cara vem fazendo a pesquisa. Então tem essas coisas em pesquisa que tem que ficar atentos, né? Tipos de pergunta, ó. Pergunta dicotômica, é a famoso sim ou não, né? Só tem 2 opções. Para programar esta viagem, você ligou pessoalmente para a American aqui é American Airlines, né? Sim ou não. Múltipla escolha, muito conhecido nosso aí, né? Com quem você está viajando nesse voo, aí tem as opções. Escala Likert, muito famosa também. As companhias aéreas menores geralmente oferecem melhores serviços que as grandes. O que é isso aqui? Eu faço uma afirmação, não é uma pergunta, é uma afirmação. Aí as pessoas vão dizer se discorda totalmente no espectro ou até concorda totalmente, né? Tipos de pergunta de campo semântico, né? De 2 extremos. American é grande, pequena, experiente, inexperiente. Aí a pessoa vai dizer qual que ela se identifica mais. Poderia fazer, por exemplo, da águia branca, por exemplo. A águia branca é grande, pequena, experiente, moderna, por aí vai. Escala de importância. Para mim, ter o Wi-Fi no ônibus, no coletivo, é o outro espectro, extremamente importante, totalmente sem importância. Escala de classificação. A comida servida a bordo pela American Airlines tem o voto. Escala de intenção de compra. Geralmente essa pesquisa ela é chamada de NPS, Net Promoter Score. É a propensão da pessoa em indicar o serviço, né? Ou de comprar o serviço. Se um serviço de internet a bordo estivesse disponível no voo, logo eu, né,
certamente usaria, provavelmente, por aí vai. Pergunta aberta, né? Qual a sua opinião sobre a American? Você pode colocar uma pergunta aberta no questionário fechado, aí a pessoa vai dar a opinião dela. Qual é a primeira palavra que vem à cabeça quando ouve? Tipo de pergunta de complemento de frase. Vai você dar uma frase, a pessoa pode escrever, que era a opinião dela. Complemento de uma história e por aí vai. Tem até a pergunta com imagens, ó. Bem, aqui está a comida. Aí a pessoa vai responder: nossa, que legal, nossa, gostei do prato, tá faltando tal coisa, e por aí vai. E aí, ó, pesquisa qualitativa, você tem vários tipos de modo de fazer, né? Como a gente já vem falando, grupos de foco, grupo não focado, análise de narrativas. Uma vez em São Paulo, uma empresa pesquisou os motoboys, né? Aí entrevistou eles e aí viu se eles tinham algum tipo de jargão, modo de falar, né? Que alguma gíria, aí essa análise de narrativa. E várias outras aqui. Aparelhos que eram usados há um tempo atrás, né? Para medir, por exemplo, se o batimento cardíaco de uma pessoa, se eu falasse, mostrasse determinada imagem, se o coração acelerava, se eu mostrasse uma imagem, eu poderia medir, a pessoa tinha que apertar um botão, A ou B, se tinha gostado ou não, enfim, né? Hoje, basicamente, gente, as empresas usam os aparelhos de ressonância magnética, tá? No livro lá, Neuromarketing, o Martin Lindstrom, ele foca nisso, né? Então, esses aparelhos aqui, alguns deles não são usados mais, né? Não em pesquisas, pesquisas de marketing, né? Mas em outros tipos de aplicação na indústria aí. Bom, plano de amostragem, que é o que eu falei sobre como entrevistar as pessoas, aonde vai ser, quantas pessoas serão. Eu tenho que escolher a amostra. Probabilística é uma amostra que eu calculo da população qual a amostra, ou seja, quantas pessoas eu vou pesquisar. 50, 100, 200, 300. É um cálculo que é feito geralmente por um estatístico, tá? Uma vez lá nessa concessionária que eu falei, nós pegamos contratamos um estatístico para fazer o cálculo, tá? Você pode fazer o cálculo também manualmente, mas com pouca margem de segurança, tá? Não probabilística é uma pesquisa de abordagem qualitativa, por exemplo, ou uma pesquisa onde eu escolho aleatoriamente as pessoas, eu não faço um cálculo. Logicamente, pessoal, a pesquisa probabilística ela é reconhecida estatisticamente. A pesquisa não probabilística não é reconhecida estatisticamente, tá? Aí os métodos de contato, né? Entrevistas, pesquisas online. E aí acho que está encerrando aqui. As características de uma boa pesquisa são, né? Método científico, ser criativo, tentar trabalhar com múltiplos métodos, né? Usar um deles, mas se alguma coisa der errado, você ter outros. Ética, né? Um pouco de racionalidade, né? A gente tem que ser racional em pesquisa, a gente não pode colocar a nossa paixão. Eu estou acreditando que esse produto vai dar certo e de repente eu não imagino que o consumidor não vá validar o produto e às vezes pode ser que ele não valide o meu produto ou a minha ideia. Então eu tenho que ter um senso de realismo com isso, tá? Bom, vou terminar aqui, fechar aqui essa parte.